O assunto agora no Jornal da Record News são os super salários. É que um estudo revelou que o fim desses super salários, que são os ganhos dos servidores acima do teto constitucional, pode gerar uma economia, veja só, de 3 bilhões e 800 milhões de reais. A gente tem aqui na tela esse levantamento que aponta que de todos os funcionários que ganham acima do limite, 30% estão na esfera federal, com média de 22% superior ao teto. 60% estão no âmbito estadual, com ganhos 72% acima do limite. Já na esfera municipal, há a menor parte, com apenas 9%, e uma média salarial 5% maior que previsto em lei. O projeto de lei que combate os supersalários já foi aprovado pela Câmara dos Deputados, mas está parado no Senado há mais de 2 anos. O levantamento feito pelo Centro de Liderança Pública apontou que a aprovação dessa proposta geraria uma economia superior a 3 bilhões e meio de reais aos cofres públicos. Os supersalários são remunerações de agentes públicos além do teto. Por lei, os servidores não podem receber mais do que R$ 41.650, que é o salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas, em alguns casos, com uso de benefícios, funcionários têm salários acima do permitido. De acordo com a pesquisa, mais de 6.300 servidores federais têm rendimentos superiores ao teto e, em média, eles recebem R$ 11 mil acima do limite. Nos estados, o número de funcionários com supersalários é quase o dobro, R$ 12.300. Por fim, nos municípios, cerca de 1.500 servidores possuem rendimento acima do teto. No ano passado, o Centro de Liderança Pública fez um estudo semelhante e a previsão era de um impacto de 3 bilhões e 900 milhões de reais em economia. A queda de 1 bilhão é explicada pelo aumento do teto salarial, que em 2003 era de R$ 39.293. Caso o limite fosse o mesmo, neste ano o impacto seria de 4 bilhões e 200 milhões de reais. Nós recebemos agora o Tadeu Barros, ele é diretor-presidente do CLP, o Centro de Liderança Pública, que é a entidade responsável por esse estudo. Boa noite, Tadeu, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Boa noite, Renata, boa noite, Gustavo, boa noite a todo mundo que nos acompanha. Bom, para a gente entender como esses super salários funcionam, de que forma alguns servidores conseguem incrementar os seus salários? Quais são os tipos de benefícios e penduricalhos? Renata, quando a nossa Constituição foi promulgada lá em 1988, foi estabelecido um teto, um limite máximo de salário para o servidor público. O que aconteceu? De 88 para cá, vários foram os chamados penduricalhos que foram sendo criados ao longo desse tempo. Então, a gente tem auxílio creche, auxílio internet, auxílio paletó, são férias que são pagas. Então, todos esses auxílios, todos esses penduricalhos, eles entram como um acessório dentro do salário. Então, eles entram por fora. Dessa maneira, a gente consegue enxergar uma casta, uma elite muito pequena de servidores públicos ganhando em alguns meses salários astronômicos, como mais de 300, 400 mil reais. Tadeu, a gente pode enquadrar nos super salários também aqueles benefícios, tem aquela palavrinha até estranha, jetons, que ocorreu muito com ministros que às vezes deixam grandes cargos e assumem um ministério, o salário é considerado baixo, e aí você enfia ele lá no conselho de uma estatal, ganha mais 15 mil reais só para participar da reunião. Isso também, tecnicamente, dá para ser considerado um penduricalho? É uma saída que fazem para aumentar o vencimento desse alto funcionário, digamos assim? Perfeito, Gustavo. É também uma saída. Existe até uma legislação que agora ela versa sobre um servidor, ele não pode assumir mais de 2 conselhos. Então, indo em direção também a limitar essa questão. Mas como você bem colocou, aqui no nosso país, infelizmente, é o país do jeitinho, né? É a busca por atalhos que são muitas vezes caminhos não desejáveis. E aí os supersalários, ao longo desses últimos anos, a gente vê uma bola de neve e vários auxílios e penduricalhos surgindo. E o que a gente precisa mais do que nunca agora é jogar tudo isso por terra e moralizar as questões das contas públicas.
Esse projeto de lei que combate os supersalários foi aprovado na Câmara dos Deputados em 2021 e está parado lá na Comissão de Constituição e Justiça do Senado há 2 anos, pelo menos, por falta até de relator. Quer dizer, não há interesse do Congresso em debater esse assunto. Ô, Renata, esse projeto de lei do deputado Rubens Bueno, ele tem mais de 6 anos que ele foi redigido. E aí demorou-se muito para passar na Câmara, passou na Câmara e agora, como você bem disse, há 2 anos e meio parado no Senado. E o absurdo que a gente vê é que esse tempo parado de 2 anos e meio, um assalariado no Brasil, que recebe um salário mínimo, ele precisa de 2 anos e meio para ganhar esse teto constitucional de 44 mil. Então, a gente vê aí até uma loucura, uma comparação triste desse tempo que está parado esse projeto de lei. Tadeu, eu queria fazer 2 últimas perguntas. A primeira que chamou a atenção, que acho que muita gente imagina que os supersalários, a maioria está em Brasília. E pelo estudo, na verdade, a maioria se concentra nos estados. E também se isso é uma famosa jabuticaba brasileira, ou também em outras democracias é habitué de ter super salários à margem da legalidade ou da moralidade, digamos assim? Gustavo, isso é uma questão muito específica do nosso país. E eu costumo dizer, Gustavo, que a gente tem que olhar para 3 fatores quando a gente fala de super salários. O primeiro fator é fiscal. Só para o telespectador entender, a gestão fiscal do país é como se fosse economia doméstica. Eu tenho receita e despesa. O nosso país hoje, ele está gastando mais do que está captando. É como se você tivesse na sua economia doméstica gastando mais do que você recebe. Então a gente precisa resolver isso. E como que a gente resolve isso? Obviamente, é pelo lado da despesa, da qualidade do gasto. Não é aumentando mais receita, que, no caso do Estado, significa tributo, imposto, taxa. E nós, brasileiros, já estamos com uma carga tributária muito alta. Então, é preciso olhar para a parte da qualidade do gasto. E como vocês bem colocaram aí na matéria, o nosso estudo mostra que a gente está falando em 3,8 bilhões de reais. Para o telespectador ter uma ideia desse valor, desse montante, é o orçamento anual do Ministério do Meio Ambiente. É um gasto que poderia alcançar e ser aplicado para 500 mil famílias no Bolsa Família. O Ministério dos Transportes, que vem fazendo um trabalho aí muito bem feito de infraestrutura para o país, gerando emprego e renda, é 1/3 do orçamento desse ministério. Então, essa questão fiscal ela é muito importante. Uma questão social é de aplicabilidade desse recurso para saúde, educação, segurança. E uma questão moral em que um país, a maior parte da população, não ganha mais de 3 mil reais. E a gente está falando aí de salários de 200, 300 mil reais. Tá certo, Tadeu. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Record News. Uma boa noite, até uma próxima. Boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo. Obrigado. Boa noite a todos e todas.